Poucos jogos conseguem trazer a essência daqueles que são inspirados. Ao meu ver, isso é bem difícil de fazer de maneira com que fique bom, jogável e com qualidade. Desde que John Romero e sua equipe lançaram o aclamado Doom lá em 1993, o mundo dos jogos em primeira pessoa, principalmente, mudou para sempre, e isso não é exagero dizer. Criar um jogo baseado em outro sem com que ele fique igual, ou uma cópia descarada, é uma tarefa que requer muito planejamento, esforço e dedicação, e posso dizer que esse quase foi o caso de Forgive Me Father 2. O jogo é uma sequência do Forgive Me Father, que segue exatamente o mesmo estilo. Eu não conhecia esse game, até que a Lurkit me ofereceu aqui, e já deixo aqui o meu agradecimento a eles. Obrigado mesmo por acertar no jogo, eu simplesmente devorei esse jogo para fazer esse vídeo. Meu intuito era jogar ele em live, mas eu acho que não daria tempo de finalizar em uma stream só. Então vamos para esse formato de vídeo, e antes de começar já queria que você deixasse a curtida e se inscrevesse aqui no canal. Comenta aí também se você curte esse estilo de jogo, seu feedback é muito importante, principalmente para tornar o vídeo mais relevante na plataforma. Comenta também se você quer mais vídeos nesse formato, pra gente sair da mesmice que é ficar só em Metroid, porque né, chega uma hora que satura. Então vamos lá. Esse boomer shooter, que é inspirado nas histórias de H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, você fala como você quiser, bebe muito da fonte de Doom em sua gameplay e design, sem contar com que o jogo tem esse visual um pouco cartunesco, e é aqui que eu vou começar a rasgar elogios ao jogo, começando pelo visual. É tudo muito bonito, é bem feito, as texturas são todas em alta resolução, e quase tudo foi desenhado à mão. Eu achei tudo bem harmonioso e agradável, mas ao mesmo tempo que eu começo a rasgar elogios ao jogo, eu já vou fazer uma reclamação. Bloom! Esse safadinho ofusca demais as vistas, deixando a visão cansada após um período jogando, principalmente em algumas fases. O jogo é escuro onde precisa ser, e é extremamente ofuscante onde tem muito ponto de luz. Inclusive, a lanterna nas fases que praticamente não possuem iluminação deixam a vista bem cansada também. Uma dica Master Blaster que eu dou é desativar o Bloom. Você vai perder alguns efeitos bem bonitos que tem, mas pelo menos você vai conseguir jogar um pouco mais o jogo sem ficar cansado das vistas. E se tem uma coisa que não vai te deixar cansado, é a música do jogo. Desde o menu, elas simplesmente ditam o tom do jogo, frenético, enérgico e insano. Logo na primeira fase, a música já te ambienta com alguns efeitos sonoros e te preparam para o que vai vir. Elas combinam muito com a gameplay de um shooter inspirado em Doom, e as músicas são fortemente inspiradas nas trilhas de Doom 2016, principalmente Doom Eternal. O ponto forte para mim desse jogo são as músicas. Jogar esse jogo sem música é um crime em mais de 100 países. E assim como Doom, os monstros soltam um tipo de grito assim que você encontra eles e os desperta, e cada um deles é único. O design deles são bem legais e seguem aquele padrão PNG, que ficam sempre com a face voltada para o player. A variedade não é muito grande, mas a quantidade eu diria que é satisfatória. O ponto positivo é que eles não repetem inimigos com o mesmo sprite, trocando algumas coisinhas para falar que ele é mais forte ou mais fraco. Todos eles são únicos. E eles vão escalando a dificuldade à medida com que vamos progredindo, então quanto mais pro final do jogo, mais monstros fortes e chatos vão aparecendo. Tem até o Padre Marcelo Rossi invertido no jogo. Óbvio que eu não posso deixar de citar que sempre que você pega algum item em um determinado ponto do jogo, algumas passagens vão abrir com monstros pra gente enfrentar. E eu já vi isso em algum jogo, mas eu não tô lembrado qual que é. Better be careful with that.
level design das fases tem seus altos e baixos. Eu simplesmente odeio essa fase aqui. A quantidade de monstros é estupidamente ridícula, mesmo na dificuldade normal. Sem contar que alguns inimigos são verdadeiros snipers. Não importa onde você esteja, eles vão te acertar. Claramente que para finalizar essa fase eu simplesmente ignorei tudo e foquei nos objetivos da fase. Claro, depois de morrer muito. As fases em Forgive Me Father são lineares, como a maioria dos shooters. Segue o padrão de chaves de acesso com cores, igualzinho Doom. E o que chamou bastante atenção é a revisita em algumas fases. Não de você precisar refazer ela, mas da fase anterior ser parte da progressão da fase seguinte. E sobre puzzles... o jogo promete alguns puzzles, mas na verdade é uma puxação de alavanca violenta. E as mais de 20 alavancas que precisamos puxar lá no final do jogo é simplesmente desnecessária. A duração das fases são bem variáveis. No começo do jogo, algumas fases são mais curtas e depois elas vão ficando maiores, igual a sua mãe, pra ir balanceando com a dificuldade que, olha, se tem uma coisa nesse jogo que não é balanceada, é a dificuldade. Como eu comentei, a dificuldade vai escalonando com o decorrer de alguns eventos e certa... A dificuldade vai escalonando com o decorrer do jogo, mas alguns eventos em certas fases são simplesmente irritantes. Logo na quinta fase, já nos deparamos com um desses eventos. Eu acho que eu fiquei cerca de 1 hora tentando passar desse evento de tão chato que ele foi. Mas não são todos esses eventos, são só alguns espalhados pelo jogo que são desbalanceados. O resto é tranquilo e segue a formulinha de quanto mais próximo do final, mais difícil. Aumentar tanto assim a dificuldade em um jogo remete a uma coisa que eu detesto em jogos, e em Forgive Me Father nós temos isso, e é progressão artificial. Até dá pra justificar as últimas fases, já que o jogo retrata muito sobre a insanidade, mas eu diria que é até um pouco preguiçoso isso aí. Se não bastasse a última dimensão ser a parte mais difícil do jogo inteiro, antes do boss final, adivinha só o que temos pra gente? Se você joga Mega Man, você vai se identificar bastante com isso. Boss Rush sempre vai ser progressão artificial. Sempre. E quando ela deixa de ser artificial? Quando ela é opcional e não faz parte da progressão do jogo. Colocar Boss Rush sempre vai ser um método desleixado para deixar a gameplay estendida. Para ela fazer sentido, precisa ter uma justificativa muito forte. Se ela está no jogo simplesmente porque sim, igual Mega Man, é desnecessária. Um jogo que fez uma Boss Rush com maestria é Hollow Knight. O panteão é completamente opcional e libera um final extra que não faz parte da trama principal. Nesse caso, a Boss Rush é muito bem-vinda. Ela se transforma em um conteúdo extra e um desafio a mais para a jogatina. Antes do boss final em Forgive Me Father, o padre se depara com uma sala com várias entradas, e cada uma delas é um evento de monstros bem difícil. Sempre que finaliza um evento, você volta para aquela sala e precisamos entrar em uma outra passagem. Se a dificuldade do jogo não fosse tão desbalanceada nesse final, isso seria até mitigado, mas foi realmente desnecessário isso existir no jogo. Esse final não ofusca toda a glória de Forgive Me Father. É só aquela espinha que nasce na sua testa no dia da sua formatura na escola, chata, desconfortável e feia. E já que estamos falando de progressão, conforme vamos progredindo, o lobby do jogo vai tomando forma. Convenhamos que o forte do jogo não é a história, e fica tranquilo. Você não precisa prestar tanta atenção assim na história, mas tem um negocinho no final. A história pode até parecer meio confusa. Se trata de um padre que tenta lidar com alguns dilemas da mente humana, e a cada fase que passamos, uma carta aparece no dormitório do padre com mais um trechinho da história. Cada carta é um relato da fase seguinte, e não dá pra saber ao certo se o que acontece no jogo é real ou se é só fruto da loucura do personagem principal. Mas voltando ao lobby que vai tomando forma, o corredor principal ele vai se afastando e após algumas fases liberam mais 4 portas. Cada porta te dá uma escolha no final, o que leva a entender que dependendo da sua escolha, o final pode ser diferente, ou não. Sim, o chão também é uma porta e é o final do jogo, que eu achei muito problemático, como eu já comentei. Cada uma das portas possui uma boss fight, e são bem criativas até. Os bosses não são muito esponja de dano e dependendo da sua jogatina, você consegue levar eles na primeira tentativa. Claro que no lobby você pode acessar outras fases no decorrer da gameplay,
Pro caso de você gostar de completar 100% do jogo. Eu não liguei muito pra isso, pois a coleta dos itens e segredos do jogo não são recompensadores. Os únicos coletáveis que realmente valem a pena adquirir são os Weapon Token. E já que citei os coletáveis, vamos lá. O jogo conta com alguns relógios coletáveis durante toda a jogatina, e apenas as fases de bosses não possuem esses relógios. Para identificar eles ficam meio que tocando quando você chega próximo dele, que fica fácil a identificação. E eles não servem praticamente para nada, então não tome o seu tempo. E esse trocadilho não foi intencional. E quanto maior a fase, mais relógios pra gente perder o tempo caçando eles. Para coletar também durante a jogatina, temos os Weapon Tokens, e esses sim valem a pena. Eles servem para desbloquear mais variações das armas que também vamos desbloqueando no decorrer do jogo. Forgive Me Father 2 conta com um arsenal relativamente robusto, possuem 6 armas com 4 variações cada, totalizando 24 armas diferentes. E sabe o que isso significa? Mais de 4.000 combinações. Tem muita variação? Tem muita variação para você se adequar com o que ficar mais confortável para você. Particularmente eu gostei bastante da terceira variação da Shotgun. E se você combinar com a carta de aumento de velocidade de disparo e carregamento da Shotgun, no seu Dark Tome, ela fica melhor ainda. E fica a dica, eu usei ela o jogo todo. O Dark Tome nós adquirimos na primeira fase. Ele é como se fosse um modo fúria. Quando ativado, ganhamos alguns buffs que desbloqueamos durante a gameplay. As cartinhas do Dark Tome liberamos com pontos de insanidade que ganhamos toda vez que passamos uma fase, dependendo do tempo, quantidade de secretos e relógios que vamos adquirindo. É só pra isso que o relógio serve, dá mais pontinho de insanidade. Podemos carregar sempre 3 buffs por vez, e eles se dividem em ativos e passivos. Os ativos só ativam quando você usa o Dark Tome, e os passivos ficam sempre ativados. A gameplay de Forgive Me Father é sólida e é quase consistente. Eu me diverti demais jogando ele e claro que passei muita raiva. O jogo é bonito, é legal, música e ambientações são excelentes, vale demais você jogar esse jogo se você gosta dessa pegada mais Lovecraft misturada com Doom. E você, já conhecia esse jogo? Deixa aí nos comentários, e se você quer ver mais vídeos assim, deixa aquele comentário marotinho, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para deixar o vídeo mais relevante e ele ser recomendado ao infinito e além. E já deixo aqui os agradecimentos aos membros aqui do canal e aos inscritos lá da plataforma roxa. Um agradecimento especial ao Rock Balboa, a Ezio Abreu, Metroid Gameplays, Igor Saldanha e Ismael Silva, que são os nossos Tier 3 de membros aqui no YouTube. Aí na tela, provavelmente tem um videozinho para você assistir, caso você queira. Se não quiser, é só comer terra.